Olá! Olá! Esperando esse povo chegar. Vamos conversar. Olá, bem-vinda! Bem, vou começando. Olá, vamos se achegando. Sejam bem-vindos a essa aula que eu preparei com tanto carinho. Essa é uma aula bem especial, preparada com muito carinho para vocês, aonde nós vamos discutir formas de te levar à fonte da juventude da tua coluna, transformando ela numa coluna forte e flexível. Meu nome é Sinara Raquel, para quem não conhece, sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates, apaixonada, fascinada pelo movimento. E o tema desse encontro de hoje é a relação da respiração com o movimento. Por que eu trouxe esse tema? De vários temas eu pensei em trazer para a gente conversar aqui, mas por que esse especificamente? Eu gosto de trabalhar nas minhas aulas, meus alunos conhecem minha forma de trabalhar, minha forma de conduzir minhas aulas. Elas partem todas pelos princípios básicos do Pilates. Eu tenho várias outras formações relacionadas ao movimento que eu mesclo muito nas minhas aulas. Vamos dizer que 90 a 95% das minhas aulas são feitas do método Pilates mais puro, vindo exatamente da linha feita por Joseph, do que Joseph Pilates criou, do que ele ensinou, do que ele deixou como ensinamento. É a partir daí que eu me baseio muito para fazer minhas aulas. É da origem do método. Mas eu dou meu toque especial. Minhas aulas têm minha cara, minha característica, exatamente por isso. Olá, bem-vinda, que bom ver vocês aqui. Bem-vinda, Jéssica. Bem, então, parte desses princípios, um deles e um dos principais é exatamente a respiração. Para Joseph, para a gente que trabalha com movimento dentro dessa linha, a gente vê a respiração como facilitadora do movimento, assim como o movimento é um facilitador da respiração também. Dependendo de como a gente conduza, dependendo do que o corpo tem internalizado e pronto para agir, a respiração ela ajuda no movimento e o movimento ajuda na respiração. Só que o que acontece? Muitas pessoas começam a fazer os exercícios como o exercício do Pilates, principalmente o Pilates, né, que requer que essa... Olá! Faltou hoje, não foi? Bem, como tem como princípio a respiração, né? O Pilates tem como um dos princípios a respiração para poder executar os exercícios. Tem muita gente, eu já ouvi, muitas pessoas já chegaram até mim, já chegaram no meu estúdio, já chegaram para fazer aula comigo e reclamam do seguinte: eu já tentei fazer Pilates, mas eu deixei porque eu não sei respirar, porque eu não consigo respirar. E o que eu quero trazer hoje para vocês, assim, é que a respiração, não é que eu não vou ensinar vocês a respirar, o corpo de vocês sabe respirar, gente, senão a gente não tava viva. A primeira coisa que a gente faz, Joseph alerta para o seguinte: a respiração é o nosso mecanismo de vida, é a primeira coisa que a gente faz ao nascer e a última coisa que vai acontecer pra gente morrer, é a respiração. Então é algo pronto no teu corpo. Só que o que acontece? Pelo costume de vida, por diversos motivos, a gente começa a não ativar essa respiração e não usar essa respiração com toda a potencialidade que ela tem, com tudo que ela tem para nos oferecer. E aí o corpo da gente começa a trabalhar de uma forma um pouco errônea, e não facilitando e não trazendo para a gente tudo que uma boa respiração pode nos oferecer. Bem, então, o que é que eu quero, a partir dessa aula de hoje, o que é que eu quero trazer para vocês aqui nessa aula de hoje?
É mostrar qual é o caminho, porque eu não vou te ensinar a respirar. Teu corpo já sabe como respirar, já é natural teu, é fisiológico, é do teu corpo respirar. Você já tem tudo aí. Só que a gente às vezes está com esse mecanismo um pouco preguiçoso, precisando de um start, precisando de um comando, precisando só despertar para um certo caminho um pouco mais aperfeiçoado, um pouco mais o que vai lhe dar mais, não é prazer a palavra, deixa, já vem a palavra, mas assim, a função, vai te dar mais função a partir de uma boa respiração. Além de uma capacidade respiratória maior mesmo, de capacidade pulmonar, de troca gasosa pulmonar mais eficaz, que vai lhe dar mais saúde, você vai ter uma musculatura mais ativa, uma musculatura que ela não só serve para respiração, ela serve para várias outras coisas, mas como ela se torna mais potente com a respiração eficaz, você vai deixar seu corpo todo mais potente. Então, eu não vou te ensinar a respirar, seu corpo já sabe como respirar, certo? Eu só vou te mostrar um caminho mais eficaz de fazer isso, que vai lhe conduzir a melhores benefícios, não só no exercício, tá? Mas para a vida. Bem, na verdade o Pilates, eu vou falar muito no Pilates, gente, porque é meu cargo-chefe. É minha paixão, é o que realmente eu trago para a vida, mas eu quero dar para vocês condições de que vocês possam fazer isso dentro da casa de vocês, que vocês possam fazer isso trabalhando, que vocês possam fazer isso dirigindo, que vocês possam fazer isso treinando musculação. O Pilates é meio que uma filosofia, quando você internaliza, quando você traz para você, para o seu corpo, os princípios certos, aquilo começa a acontecer no dia a dia e você começa a praticar Pilates mesmo sem estar praticando os exercícios de Pilates. Porque sua respiração vai estar eficaz, seu movimento vai estar diferente. Então, seu corpo vai estar trabalhando com uma função completamente diferente se você não tivesse esses princípios internalizados dentro do seu corpo. Certo? Eu tenho alguns exemplos bem claros aqui de clientes que tinham aquela sensação, quem nunca, né? Vou falar aqui, quem já conhecer alguém ou quem sentir isso, sinaliza para mim, que carrega o mundo nas costas, que tem essa musculatura toda como se ela estivesse trabalhando de forma excessiva, algo que não é para ela. E vocês percebem que isso daqui chega a estar duro, resistente, e é aquela sensação de estar carregando o mundo nas costas. Quem não? Quem nunca? Ou quem não conhece alguém que aconteceu isso? E, gente, quando a gente começa a ativar essa musculatura profunda para a respiração, isso é uma das primeiras coisas que a gente deixa de sentir. Eu tenho uma cliente que começou comigo agora há pouco, não tem um mês que ela começou o Pilates comigo. Ela estava cheia de queixas de dores nessa região de ombros, sem conseguir estender uma roupa no varal. Tem 2 filhos pequenos, com a vida toda complicada para fazer as coisas de casa. Tudo duro, tudo duro. Às vezes até uma massagem inconveniente, né? De tanta dor, né? Nem chega a ser confortável. Então, essa minha cliente, ela tava cheia de dores e tensões. E quando ela chegou para mim, e várias outras regiões do corpo comprometidas a partir disso daí. E tem cerca de 3 semanas que a gente começou a fazer aula e ela tava tão fragilizada, o corpo dela tão precisando realmente de um cuidado, que nessas horas a gente vem com uma intenção até mais terapêutica do que realmente para mover, para fazer exercício. A gente dá um certo conforto, uma certa organização para esse corpo a partir desses princípios, que um deles é a respiração. Depois eu vou destrinchar vários outros princípios. Você, né, mocinha? Também. Vários outros princípios eu vou destrinchar em outras aulas, tá? Essa é só a respiração, porque senão a gente mistura e eu termino não entregando o que eu tenho para entregar. Mas foi puramente isso que eu fiz nas 2 primeiras aulas com ela. Só começar a despertar essa musculatura que estava totalmente adormecida. E o que é que acontece? Quando a gente não respira, ativando essa musculatura abdominal, ativando o diafragma, fazendo o diafragma trabalhar, fazendo a musculatura abdominal trabalhar,
que é a musculatura principal da respiração, deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque assim, eu tô falando, eu sou fisioterapeuta, então quem for da área da saúde até consegue visualizar. Mas quem não, eu trouxe aqui uma figurinha, ó. Só para vocês entenderem. Estão vendo o diafragma? Isso que tem vermelhinho aí, só de estrutura, a única coisa muscular que tem aí é o diafragma, certo? E ó como ele ocupa, como ele pega várias costelas, como ele pega, eu não quero falar a linguagem técnica não, tá? Porque eu sei que a maior parte de vocês não são da área da saúde, não estão interessados em aprender anatomia, vocês querem prática para a vida de vocês, né? Então, vou tentar falar numa linguagem mais próxima ao que vocês podem entender, certo? Olha como o diafragma pega muitas costelas e vértebras também. Ele está preso lá na coluna por uma região bem grande e muito importante, que é o final da torácica e o início da coluna lombar, que é uma região que a gente precisa de muita liberdade e também de sustentação. Na hora de mover, a gente precisa mover, na hora de sustentação, a gente precisa de sustentação. E o diafragma, ele pega uma região muito grande. Quando esse músculo, e é o músculo principal, né, da respiração, quando ele não tem uma capacidade de complacência, quando ele não tem uma capacidade de ir e vir, eu quero chegar numa linguagem mais próxima que vocês podem entender, tá? Quem for fisioterapeuta aí, quem for da área da saúde, vai perdoando a linguagem que eu vou usar, mas eu vou usar uma linguagem bem simples, que é para poder os alunos e as pessoas que não são da área poderem entender, tá? Mas quando esse músculo não tem essa capacidade de ir e vir e ele tá parado, ele move minimamente, ele vai trazendo, vai reverberando isso daí, trazendo problemas para várias outras regiões do corpo, a começar da coluna. Além da musculatura do diafragma, eu não encontrei, mas aí na frente vem vindo, a partir dessas costelas, descendo para a região da pelvis, vem vindo toda a musculatura abdominal, que também é uma musculatura respiratória, principalmente os abdominais mais profundos, como o transverso. Não vou entrar em teoria muito grande para não confundir. Mas essa é a musculatura que a gente tem que usar como principal da respiração. E o que é que acontece? E mediquei, isso foi ótimo. O que é que acontece? Essa musculatura daqui, da cervical, do pescoço, deixa eu tirar a imagem. Se eu souber como tirar a imagem, tá? Tirei. Essa região que a gente diz que tá carregando os ombros, certo? De trapézio, essa musculatura que vem aqui dentro do pescoço, passando por dentro para pegar as costelas, ela também é uma musculatura respiratória. Mas ela é uma musculatura respiratória acessória. O nome já tá dizendo, acessória, ela não é principal. Porém, por não usarmos todo aquele músculo lindo e maravilhoso que a gente acabou de ver, que é o diafragma, por ele não ter a função por a gente não usufruir da função que ele tem para oferecer, a gente começa a respirar unicamente usando essa musculatura aqui. E o que é que acontece? Disfunção, conflito, dor e vários outros problemas. Porque um corpo disfuncional é um corpo que começa Vamos pensar no corpo como uma máquina, tá? Vou chegar na linguagem de vocês. Pensa no corpo como uma máquina. E essa máquina, ela precisa estar um carro. Ele precisa estar com motor. Eita, vou falar, mas não sei o nome de nada. Mas toda a parte da mecânica desse carro precisa estar funcionando, cada um fazendo sua parte. Certo? Se começar uma engrenagem lá, começar a não funcionar bem, o restante desse carro e dessa máquina vai funcionar 100%? Vai dar 100% do que ele tem para dar? Não. Assim é o nosso corpo. Se uma região começa a emperrar, começa a não dar toda a potência que ela tem para dar, o restante do corpo começa a compensar aquela falta que está acontecendo ali. No início, hoje eu dei aula para uma princesa linda de 14 anos. E ela tem um certo aspectozinho na pelve
que é de postural mesmo, coisa do... que se a gente não alinhar, é só um despertar. A pelvis dela tem a tendência de ficar numa posição e dar uma roubadinha durante os exercícios. E eu disse pra ela hoje, se ela não... se ela carrega contigo, quero um. Se ela não alinhar, se ela não atentar para... Hoje ela tem 14 anos, ela tá fazendo exercício e a pelvis dela tá dando essa roubadinha que eu tô atenta e a gente tá trabalhando isso para melhorar esse alinhamento da pelve dela. Mas se ela continuasse fazendo os exercícios, passando por cima dessa engrenagem que não está funcionando tão bem, hoje ela não está sentindo dor, porque ela está super jovem, o corpo super molinho, vai compensando, vai roubando de outros locais. Mas um dia, ela mesma, minha aluninha aplicada, coisa mais linda da vida, Emily. Se um dia chegar lá na frente essa pelvis não ganhar esse movimento, essa liberdade de movimento que ela não tá tendo, vai começar a gerar conflito. Daqui a pouco o ombro tá doendo, daqui a pouco o joelho tá doendo, porque o corpo começa a compensar aquela falta que tá acontecendo ali. E a respiração é base de tudo, porque ela tá bem no centro. Vocês viram como o diafragma tá forrando toda a região central do corpo. Se ele tá rígido, como é que eu vou conseguir ir e vir, enrolar e abrir? Se a musculatura principal ali do centro não tá permitindo o movimento. Estão me entendendo? Estão me fazendo entender? Bem, eu tô levando isso como uma aula mesmo e já saí do meu roteiro. Espero que vocês estejam entendendo. Então, o que é que eu quero trazer para vocês? Formas de solucionar, tá certo? Não adianta eu ficar só dizendo aqui o que é que faz, qual é o problema. Eu quero trazer solução. Até porque, voltando ao exemplo do carro, que bom que estão gostando. Voltando ao exemplo do carro, eu tava lembrando, eu fiz, rapaz, eu vou dar uma aula sobre respiração. Por mim, eu vou começar a falar de cada mecânica, de cada músculo, o que é que ele faz, o que é que esse faz, o que é que aquele faz. Porque tem muitos músculos envolvidos com a respiração. Eu falei do diafragma porque é o principal, mas ele trabalha em conjunto com o assoalho pélvico, com toda a musculatura respiratória, que vem subindo e tem que ter uma sincronia com essa musculatura, sim, da região superior do corpo. Percebem como uma falta de movimento no diafragma pode trazer problema no assoalho pélvico, pode trazer uma fragilidade do abdômen, pode trazer um problema no diafragma, enfim, mas eu não quero trazer isso para vocês porque vai confundir. Eu fiquei pensando, eu vou trazer um monte de informação para eles e vai ser igual quando eu estava aprendendo a dirigir. Meu pai, que era o meu instrutor de direção, gente, eu pegava no carro e ele começava a falar, antes dele dizer o que eu tinha que fazer, ele falava do motor, do que vai acontecer, porque o rolamento de não sei o que vai... Eu não conseguia dirigir, eu não conseguia ir pra frente, porque daqui eu precisava passar a marcha, frear, pisar na embreagem, eram essas coisas que eu precisava, só sabe, aperta aqui, faz ali, não é assim? Mesma coisa, se eu for ficar aqui entrando dentro do processo da musculatura, do que acontece com a respiração, vocês vão ficar viajando e não vai resolver em nada. Eu quero trazer praticidade, eu quero trazer solução. E eu só queria entrar um pouquinho, me aprofundar como eu me aprofundei, para vocês visualizarem o quão grandioso, o quão é importante isso e como mexe na mecânica do corpo todinho. Não é só para respirar bem, é para fazer esse corpo, essa máquina do corpo de vocês funcionar de uma maneira legal, certo? Então, vamos de exercício. O que é que vocês podem fazer em casa para já começarem a sentir e saberem? A gente vai começar a avaliar primeiro. Vamos começar a avaliar como é que está a minha respiração. Se eu estou realmente tendo uma expansão e um movimento dessa musculatura respiratória, como o diafragma. Primeira coisa, quem puder, quem tiver em casa, eu vou falando aqui na prática. Quem não tiver, tenta assistir depois e fazer no passo a passo do jeito que eu vou dizer, certo? Ou
Ou então lembra aí, grava aí para você fazer depois. Mas tenta encostar encosta numa parede, certo? De forma que você consiga ficar com toda a coluna encostada. Quem é essa coluna? Quais são as partes da coluna que eu quero que você deixe encostado na parede? A parte do sacro, a base da coluna, certo? Lá no sacro mesmo, lá embaixo, tá? Não é a lombar, não. É o sacro. O sacro vai colar na parede. A região torácica vai encostar na parede. E a cabeça vai encostar na parede. A gente vai traçar essa linha, tá? Se por acaso, quando é uma pessoa que tem uma rigidez maior nessa região de ombros e acha difícil encostar na parede, ombros e cabeça, pode colocar um apoio aqui, tá? Uma almofadinha, alguma coisa só para deixar a cabeça chegar melhor. Mas de forma que você consiga manter o máximo de alinhamento desses 3 pontos. E uma coisa muito importante, talvez a mais importante de todas, é fazer isso numa vontade de levar essa cabeça o mais alto possível, certo? Para não ficar assim, certo? Pensa nisso, ó. A cabeça. Uma outra coisa bem importante, as pernas ficam um pouco para frente. As pernas podem ficarem cruzadas, certo? Eu tô aqui em posição de lótus, eu tô com a perna cruzada, tá? Mas você pode deixar o joelho dobrado. Procure a posição mais confortável para a sua perna. O que tem que ser e que não pode mudar são esses 3 pontos da coluna: sacro, torácica e cabeça, tá? Os 3 bem apoiados nessa parede. E a cabeça lá no alto. Outra coisa muito importante dessa questão da cabeça alta, de crescer a cabeça. Muitas vezes eu digo para os meus alunos: cresce a cabeça. E o que é que acontece? Cresce pelo nariz. Observe, eu tô crescendo. Se eu faço assim, a pessoa faz assim, eu digo cresce. Aí faz assim, ó, eu tô crescendo, eu tô diminuindo, não é? Ó minha coluna, o que é que ela tá acontecendo? Ela tá achatando ao invés de crescer. A atitude de crescimento acontece por aqui, ó. Pensa nas 2 orelhas, tipo de duende, elas vindo pro alto. É uma atitude de crescimento. Lógico que você não vai crescer, vai ter uma atitude, uma vontade de crescer. Então tá bom. Você encostou esses 3 pontos e alinhou a coluna, certo? Nesses 3 pontos e cresceu a coluna. A partir daí, você vai começar a sentir, se isso for de frente para o espelho, melhor ainda. Eu esqueci de dizer esse detalhe. Se você estiver de frente para o espelho, você vai observar se você está respirando e seus ombros estão levantando. Se você estiver respirando e isso daqui estiver acontecendo, por menor que seja, nem que seja só isso, você está respirando profundo, tá respirando, né? Você está usando a musculatura respiratória acessória, que a gente não quer ela, tá? A gente quer usar a musculatura da região abdominal e que essa fique para fazer a função de movimento, tá bom? Ela não é para respirar normalmente. Então, olha lá. E quem é que eu tenho que mover, Sinara? As costelas. Coloca a tua mão na base das costelas. Lá, deixa eu mostrar a foto de novo. Ó, tá vendo? Estão vendo o diafragma? Coloca a mão e pensa nesse diafragma, tá? Enquanto a gente respira, ele vai permitir, eu não vou dizer o que, é que vai acontecer não, para não confundir a cabeça de vocês, mas pensam só nessas costelas abrindo, fazendo isso daqui, certo? Para poder o pulmão vai descer aí, certo? Ganhando espaço, a respiração, tá? E para isso, essas costelas precisam fazer isso, ó. Para todos os lados, não é só para frente, é para frente, para o lado e para trás. Nessas três dimensões, certo? Porque o diafragma vai baixar e as costelas vão abrir, enquanto a gente inspira. Enquanto a gente expira, o que é que vai acontecer? Exatamente o contrário. Essas costelas vão fazer assim, ó. Entrar porque o diafragma subiu, o pulmão fechou, né? Um pouquinho. Ele fechou para poder, enfim, para fazer a troca respiratória. Mas é isso principal que a gente tem que entender. Porém, vixe, sem mexer os ombros é quase impossível. Não, não é não, aqui, ó, tá respirando. E você respirando bem profundo. Tô, ó,
Não mexe ombro nenhum. Coisas importantes a serem vistas. Seu ombro tem que continuar abertinho, tá? A gente respira, abrindo lá as costelas que a gente viu. Vou continuar com a imagem para vocês visualizarem, certo? As costelas abriram e a gente respira e essas costelas fecharam. Outra coisa que acontece, a gente arreia junto com a respiração, tá? E isso não é para acontecer. Então, mas se eu puder ensinar algo mais prático, ainda tá muito mecânico, né? Essa dica. Ainda tá muito assim, faz isso para mecânica, eu ainda tô muito na mecânica do carro, eu acho, com essa informação. Eu tô entregando algo valioso, mas ainda tá na mecânica do carro. Eu quero só ensinar para vocês, aperta aqui, acelera, entendeu? Vai por aqui, só isso. O que é que eu posso dizer para vocês? Respira, encontra lá tua parede, alinha tua coluna na parede. E você vai inspirar e expirar pensando sempre em levar essa cabeça cada vez mais para o alto. Seu corpo vai encontrar o caminho. Lembra que eu falei lá no início da live que eu não quero ensinar, eu não vou ensinar você a respirar. Seu corpo já sabe como respirar. Eu só quero dar o start para você encontrar o caminho. E qual é esse start? É respirar em atitude de crescimento. Se a gente respira aqui, se a gente está fazendo esse exercício respiratório aqui, solto, a gente já perdeu toda a capacidade funcional que a gente teria para fazer toda essa mecânica que eu falei. Se a gente pensa nisso daqui, e aí você vai, só pensa nisso. Se você quiser esquecer tudo que eu falei na live de hoje, deixar guardado numa gavetinha, pode deixar, tá? Só não esquece disso. Põe teus isquios. Quem são os isquios, Sinara? Os ossinhos que estão no meio do bumbum, um de cada lado. Eles precisam estar bem apoiados e você em cima deles, tá? Sentou em cima dos isquios, mandou a orelha lá nas alturas, lá na orelhinha de duende e respira plenamente, sem deixar o corpo arriar. Automaticamente, é fisiológico, gente, é natural do teu corpo. Automaticamente essa respiração vai acontecer da forma correta. Seu corpo vai encontrar o caminho de chamado diafragma, chamado abdômen, chamado assoalho pélvico, tudo que cada um precisa fazer. Se eu quiser ativar isso, pensando no que eu estou fazendo, é legal, é maravilhoso, você vai potencializar ainda mais. Mas pode ser que não seja um caminho tão fácil para você que está aí longe de mim, só me ouvindo, só ouvindo uma aula sem essas correções, certo? Então, consegui, que louco! E é tão delicioso. Ai, gente, experimenta, mas que bom, Lana, que você conseguiu. E é uma sensação bem doida mesmo. Você percebe como o corpo, é como se você abrisse um vácuo para o ar entrar mais. Seu pulmão vai fazer isso, ó, certo? Uma coisa muito importante. Outro exercício que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Se demora mais na expiração do que na inspiração. Esse é outro erro bem comum. Que a gente... vou respirar fundo, aí vai... E puxa muito ar e solta pouco. Pronto, eu já comecei a ficar tonta só com esses 3 que eu fiz, tá? Não é por aí o caminho, tá? A inspiração é natural. Deixa teu corpo pedir o que ele precisa de oxigênio. Então, você vai inspirar, sim, numa intenção um pouquinho maior, um pouquinho mais profunda, mas sem querer puxar o ar do mundo todo, tá bom? Então, encosta lá na parede, os 3 pontos, orelhinha de duende lá para as alturas e inspira. Sentiu as costelas abrindo. E agora, expira. Até não tem mais nada. Observa. Eu trouxe uma coisinha aqui pra gente fazer um exercício junto, que é... Peraí. Deixa eu enxergar pra colocar a senha aqui no computador. Eu vou mostrar pra vocês os tempos da respiração, tá? Escuta. Vocês vão ouvir umas batidinhas. As costelas entram. E sabe o que é isso? Deixa eu contar o segredo mais maravilhoso, Debs. As costelas, quando entram, sabe qual foi o músculo que você ativou? O músculo
principal de uma cintura fina, de uma silhueta assim bem linda. Pode se matar na academia fazendo um monte de abdominal aqui, ó. Esse tipo de abdominal trabalha a musculatura superficial, certo? O músculo que deixa você de cintura fina, certo? E bem arrumadinha é esse que você ativou aí com a respiração. Quando as costelas entram numa expiração profunda, percebe que foi a cintura, gente, que ó, a principal musculatura para ativar e para ter uma silhueta fina é LPF, era isso que eu ia dizer. Isso é princípio do Low Pressure Fitness, que é a técnica da barriga negativa, que também é outra formação que eu tenho. Que é família da respiração do Pilates, tá? O Low Pressure Fitness, ele só faz potencializar a respiração que a gente já tem aqui no Pilates. Só que o LPF, ele aprofunda ainda mais. Ele faz a gente sentir ainda mais essa musculatura. É Low Pressure Fitness, isso daí. Puro, praticamente, tá? Só que o Pilates já tem disso, só que, como eu falei lá no início, 90% do que eu trago é do Pilates. Mas eu tenho várias outras coisas que eu vou trazendo das minhas formações e vou agregando isso daí. A gente vai enriquecendo mais o nosso conhecimento. O segredo da cintura fina. Expirar. É só isso. Trabalhar a musculatura expiratória com toda a potência que ela tem. Cintura fina. Ponto. Mais nada. Cintura fina, coluna estável, assoalho pélvico forte, não ter perda urinária e trilhões de coisas. Só trabalhar a respiração. Só trabalhar a respiração. Aquele fecha bem as costelinhas. Nunca entendi exatamente a importância. Ai, Emily, tu vai arrasar depois dessa aula. Era um grande pedido. Eu queria muito. Foi maravilhoso ter essa ideia de fazer essas aulas aqui. Porque tinha algumas alunas minhas que pediam, porque assim, eu dou o comando na hora da aula, mas às vezes sem visualizar o que acontece, né, por trás, na mecânica do corpo, vocês ficam meio que sem entender por que a senhora tá pedindo isso, por que eu tenho que fazer isso, né? E a intenção de fazer essas aulas especiais aqui, é poder trazer um embasamento para quando vocês chegarem para mover, seja no Pilates comigo, seja na musculação, seja em casa, no funcional, mas quando vocês chegarem para mover, vocês entenderem o que é que está acontecendo no corpo de vocês. Opa, eu senti isso daqui, poxa, foi o que a Sinara falou. Eu quero trazer mais conhecimento para vocês que vocês se movam melhor e se movam com mais eficácia, tá? Bem, vamos lá. Escuta, o que eu tenho aqui são os batimentos de segundos, tipo o batimento do relógio, vocês vão ouvir, tá certo? Vocês vão ouvir, tac, tac, certo? Dos segundos. E o que é que eu vou botar para vocês ouvirem e depois eu digo qual é o exercício, tá? Tá ouvindo? E aí o que é que vão fazer? Vai lá de novo, se prepara para respirar. Se tiver uma parede, ótimo, faz na parede. Se não tiver uma parede, não é desculpa. Aonde você tá, empilha a coluna, tá? Imagina uma parede passando atrás de suas costas. Imagina a orelhinha de duende lhe mandando lá nas alturas. E você vai inspirar em 2 tempos, tan, tan, e expirar em 4 tempos. Vamos comigo? Vamos lá. 3, 4, inspira, 1, 2, expira, 1, 2, 3, 4, inspira, inspira, 1, expira, 4. Estão sentindo a musculatura da cintura? Vamos aumentar. A gente vai inspirar em 3 segundos e expirar em 6 segundos. É sempre o dobro, tá bom? Agora, ó, mesmo que não tenha mais ar nenhum, continua forçando essa saída. Mas, ó, não é pra soltar, pra forçar a saída do ar e arriando o corpo, não. Não, de jeito nenhum. Orelha de duende, cabeça pras alturas e solta cada vez mais o ar, tá certo? Vamos lá. 2, 3, inspira, 1, 2, 3, expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspira, 1, 2, 3 e solta, 1, 2, 3, 4, 5,
Sei, vou fazer. E aí, minha gente, se me deixar ficar aqui fazendo isso o resto do dia, sou apaixonada por essas funções que o corpo tem. E, gente, a partir disso, é saúde que vocês estão ganhando. Vocês estão melhorando a troca gasosa. Através de uma respiração melhor, vocês têm uma oxigenação melhor. O sangue vai estar mais puro por estar liberando mais toxina, por estar fazendo uma expiração potente, uma expiração realmente eficaz e funcional. Os músculos todos vão estar trabalhando em função do teu movimento. Além de estabilidade, vai estar ganhando essa liberdade do diafragma de ir e vir. Então, quando você precisar de flexibilidade, uma musculatura respiratória livre vai lhe levar. Quando você precisar estabilizar, ela vai lhe trazer. É uma dança, o corpo todo trabalha em sinergia. A gente só precisa ter os princípios internalizados, marcados no corpo da gente, para que a gente possa fazer isso de uma forma mais natural. Sinara, eu vou respirar agora só pensando nisso? Não. Se você parar um tempinho do seu dia, 5 minutos que seja, para fazer isso. Então, para todo dia, antes de trabalhar, sentado lá, antes de trabalhar, ou no carro, dirigindo, pode ser, certo? Mas se você parar um pouquinho do seu dia, não é que quando você deixar de fazer o exercício vai deixar de acontecer, não. O seu corpo vai começar a aprender que aquele é o caminho, que aquilo é funcional. Lembra que é fisiológico, que é natural do teu corpo, só basta você mostrar para ele, dar o start do que ele está precisando, e aí ele vai começar a fazer isso em tudo. Você não vai estar precisando, estar pensando no que está fazendo para seu corpo fazer. Ele vai fazer, vai ser natural dele. Basta só que você desperte isso daí que já acontece, que já é pronto para ele fazer. Tá bom, pessoal? Pronto, terminou por hoje. Espero que vocês tenham gostado, eu amei. Se me deixar aqui, eu entro, noite adentro falando sobre esses assuntos, porque realmente é paixão de minha vida. E se vocês quiserem compartilhar mais, quiserem tirar dúvidas sobre o assunto, me chama no direct, a gente conversa. Se quiser contar alguma experiência, algo que tenha sentido. Pode ser que você não consiga fazer tão bem essa respiração, porque tem algum tipo de tensão maior no diafragma. Que bom que você gostou. No diafragma ou em alguma outra região. E aí tem liberações que a gente pode fazer manual ou com alguns exercíciozinhos para tirar a tensão do diafragma, para que ele possa fazer essa respiração. Mas aí eu pensei que ia ficar muita coisa e não trouxe isso para a live. Mas se você quiser, me chama que a gente conversa, eu te ensino. Como faz para parar? É bem aí. Eu vivo desse jeito. Eu não quero parar, é muito gostoso. E o corpo fica leve. Outra coisa que Joseph falava, a respiração é o chuveiro do corpo. Ele limpa, ele tira todas as toxinas, traz o que tem de bom e deixa o corpo leve. Deixa essa sensação assim, de corpo saudável, de corpo jovem. Lembra que eu quero te trazer a fonte da juventude da tua coluna? É esse meu maior objetivo. Eu quero que você encontre a fonte da juventude da tua coluna, tá bom? Então, povos, deixa eu terminar. Senão, eu não paro mais hoje. A gente se encontra, eu tenho a gente tá fazendo o canal do Telegram, tá? Relacionado ao movimento. Se vocês entra lá que eu vou estar entregando algum conteúdo mais específico, algum artigo, algo que eu encontre, algo que eu estude, algo que eu esteja vendo. Eu vou estar entregando lá a vocês e fica como uma enciclopédia, como um cantinho para vocês encontrarem informação, tá bom? E a gente vai ficar se encontrando aqui. Eu gostei muito de vir conversar com vocês. E eu tenho certeza que os meus alunos vão vir, muito melhores depois dessas conversas, depois dessas aulas que a gente vai ter. Vocês vão vir rendendo muito mais na aula. Não só na aula, mas atividade no dia a dia. Que bom que você gostou! No dia a dia, nas atividades do dia a dia,
na atividade laboral, vocês vão ver como internalizar esses princípios e trazer para o dia a dia vai fazer o corpo de vocês, trabalhar de uma forma muito mais potente com o que ele tem já. Vocês só vão despertar essa grande máquina que é o corpo de vocês, tá bom? Em tempo de Covid, respirar corretamente é essencial. Exatamente, exatamente. Melhorar essa capacidade respiratória pra gente não passar por nenhum perrengue, tá bom? Beijo grande, obrigada a cada um que estiveram aqui e até a próxima.